Bom, nessa aula nós vamos aprender um teste de hipóteses paramétrico quando o parâmetro, né, de interesse da população é uma variância. Então a variância populacional a gente denota por essa letra grega sigma ao quadrado, tá? E aí suponha que em algum problema existe um motivo para eu acreditar que o valor atual do meu parâmetro, que é conhecido, né, mudou, ou existe alguma hipótese a respeito desse parâmetro que eu quero verificar, tá? Esse valor hipotético a gente vai denotar por sigma ao quadrado zero, é um valor de referência que vai ser conhecido em cada caso e que vai ajudar a gente a determinar as nossas hipóteses. Então, assim como no teste para média, é possível fazer o teste unilateral, à esquerda, à direita, ou bilateral. Como que é o teste bilateral? É aquele onde a hipótese nula, né, ela tem a igualdade, porque o meu parâmetro é igual a um determinado valor, e a hipótese alternativa é de diferente, sem diferenciar uma direção para essa diferença, por isso é chamado bilateral. Tem o teste unilateral à esquerda, onde a hipótese alternativa ela indica, ela quer verificar, né, se o parâmetro é menor do que um determinado valor, e aí a hipótese nula a gente pode manter com o maior ou igual, ou simplesmente o igual, como foi o caso lá mesmo similar como a gente fazia no teste para média, tá? E no teste unilateral à direita é o contrário, a hipótese alternativa quer verificar se o valor é maior do que aquilo que está estipulado, e aí a minha hipótese nula, ela, desde que contenha igualdade, ela pode ser simplesmente a igualdade, ou ser de fato complementar aqui a minha hipótese alternativa, né, com o menor igual, tá? Eu sempre vou usar o sinal só de igualdade na hipótese nula, porque o que importa é que aquele valor de referência seja usado como que está na hipótese nula, e o que diferencia mesmo o tipo de teste é a hipótese alternativa. Então eu vou dar um exemplo aqui que no final da aula eu vou resolver com vocês envolvendo esse tipo de teste, tá? Suponha que eu tenho interessado trabalho numa certa indústria onde as máquinas fazem o preenchimento automático de garrafas de detergente, por exemplo, de qualquer outro produto. Nesse caso específico era detergente, tá? E aí, em um determinado momento, foi colhida uma amostra aleatória de 20 garrafas. E ao calcular a variância da amostra dessas 20 garrafas, observou-se que essa variância era de 0,0153 onças fluídas ao quadrado. É a unidade de medida e a gente não precisa se preocupar com isso. E aí o fabricante sabe que se a variância do volume de enchimento exceder a 0,01 onças fluídas ao quadrado, vai existir uma grande proporção de garrafas inaceitáveis, né, porque o preenchimento não foi completo. Ou seja, a variância desse tamanho me permite eu estar colocando muito menos conteúdo do que eu deveria na garrafa, ou o contrário, eu estar colocando muito mais e a cada momento eu ficar derramando, né, e perdendo um pouco de produto. Então, com base nessa amostra de tamanho 20 que foi colhida, existem evidências suficientes sugerindo que eu tenho um problema com as garrafas, né, enchidas com conteúdo faltando ou com conteúdo em excesso? A gente quer responder essa pergunta. Se eu tiver um procedimento de teste que me permite comparar a variância da amostra com aquela variância que eu espero que seja o padrão, eu consigo responder a esse teste, e para fazer isso a gente vai resolver no final da aula, né? Usando um nível de significância de 5%, e nesse caso aqui foi dada a informação, né, para a gente considerar que o volume de enchimento, que é a variável de interesse no caso, ele vem de uma distribuição normal. Nessas condições vai surgir um teste paramétrico que a gente vai usar para fazer a comparação, e antes de falar diretamente do teste, eu vou trazer um resultado teórico só para a gente ter ideia de por que a gente faz o teste daquela maneira. Então eu vou chamar de teorema 3, dando continuidade à numeração de teoremas que eu dei naquela aula sobre distribuições amostrais, e aqui nesse caso eu vou tratar da distribuição amostral da variância. Existe um teorema que ele fala o seguinte: se eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n, x1, x2, x3 até xn, retirada de uma população com distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma, então essa estatística que eu estou chamando de Q, que é dada por n menos 1 vezes a variância amostral dividido pela variância populacional, essa estatística tem uma distribuição de probabilidade conhecida, e é a distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade, tá? Que a gente denotaria aqui porque tem uma distribuição Q quadrado, essa letra grega chamada Q, né? Q quadrado não significa a variável elevada ao quadrado, é só a notação, né? E no subscrito aqui no subíndice a gente define o parâmetro da distribuição Q quadrado, que no caso tem n menos 1 graus de liberdade, tá? Por que isso é importante? Eu tenho nessa estatística Q uma maneira de comparar a variância da amostra com a variância da população,
tá? Isso levando em conta o tamanho da minha amostra, inclusive, e eu sei uma distribuição característica que gera os valores típicos dessas variáveis nas condições do teorema, que no caso é a normalidade, né? Então, se eu tenho isso, na hora que eu pego a minha amostra e calculo essa estatística, eu vou conseguir olhar para essa distribuição Q quadrado de alguma maneira e definir os limites que vão me dizer se aqueles dados trazem evidências para mim que a variância é o valor que está exposto em H0 ou não, tá? Então, só umas observações antes de eu passar para o teste em si. Esse resultado ainda é válido, né? Se o tamanho da amostra é grande e os dados não vêm de normal, tá? E o resultado ele é usado para definir um teste paramétrico para o parâmetro, quando o parâmetro de interesse ele é a variância. Por isso, nós vamos usar essa estatística aqui. E aí, eu deixei um link aqui de novo para mostrar para vocês uma ilustração do teorema. Então, você entra nessa página, ele permitia a gente gerar valores aleatórios de uma certa distribuição. Nesse caso, é uma distribuição normal, que tem uma média 16 e desvio padrão 5. E eu cheguei a usar ele para mostrar para vocês que a gente conseguia construir a distribuição da média amostral e mostrava que isso era uma normal, que era um resultado que a gente usou nos testes para média, mas ao mesmo tempo eu posso construir também a distribuição da variância amostral. Então, se eu vier aqui e ficar coletando amostras de tamanho 5, vou fazer um animado para a gente ver. Eu coletei uma amostra de tamanho 5, eu consigo calcular uma média para esse valor, é o que está sendo mostrado nesse gráficozinho aqui em azul. Ao mesmo tempo, eu consigo calcular uma variância para essa amostra que está sendo calculada aqui embaixo, né? O que a gente está querendo aqui é mostrar que quando eu vou pegando diversas amostras, mesmo com tamanho pequeno, se os meus dados vêm de uma distribuição normal, quando eu repetir isso muitas vezes, eu vou conseguir construir a distribuição de probabilidade dessa, tanto da média amostral, que a gente sabia que era uma normal pelo teorema, quanto da variância. A gente vê que é uma coisa meio assimétrica, assim, com concentração em valores baixos, próximo de um certo nível, tá? Esse resultado ele não é à toa, é o resultado do teorema que me fala que aquela distribuição associada a uma variância amostral é uma Q quadrado. Na aula de distribuições contínuas a gente tinha visto, né? Que uma distribuição Q quadrada, ela, dependendo do parâmetro, ela pode assumir algumas formas diferentes, mas ela, em geral ela é assimétrica, assim, com concentração próxima de valores baixos. Então, para que isso é útil para a gente no final das contas? Porque aí eu vou definir um teste de hipótese que, quando a minha amostra é grande, maior ou igual que 30, ou os meus dados vêm de uma distribuição normal, essa estatística, calculada como n-1 S quadrado sobre 2 dividido pelo sigma ao quadrado 0, que é o valor que está como referência na hipótese nula, sob a suposição de que esse é o valor verdadeiro da variância, vale o teorema acima, e a gente tem que a distribuição daquela estatística é uma Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Aqui tem um errozinho, esse 1 não deveria estar aqui. Mas aí no moral da história, o que acontece? Quando eu pegar a minha amostra efetivamente, calcular a variância amostral e obter o valor observado para essa estatística, eu sei agora que eu consigo comparar ele com os quantis da Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Essa é a distribuição apropriada de acordo com o teorema. E aí eu vou saber se eu rejeito ou não uma hipótese para uma variância. Bom, então como que isso vai ser feito especificamente no caso de um teste bilateral, que é o caso onde eu queria ver, por exemplo, se uma variância é igual a um determinado valor ou diferente. Então, nesse caso, dado o nível de significância alfa, que assim como antes vai ser sempre fixado antes da gente conduzir o teste, né? A gente consegue encontrar quem é a região crítica ou calcular o valor P para concluir o nosso teste. E nesse caso, isso vai ser feito com base na distribuição Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, que é a distribuição apropriada para a estatística de teste. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é que essa distribuição Q quadrada ela não é simétrica como a teia normal, que a gente usou nos testes anteriores, né? Então, a diferença é que quando eu tenho que olhar para uma cauda ou para outra, não dá para usar aquela propriedade de simetria, tá? Então, a gente tem que, nesse caso, o teste bilateral, olhar para as duas caudas e encontrar esses valores, que eles vão ser diferentes, não vão ser simétricos, tá? Então, o que acontece? A nossa tabela que nós temos para essa distribuição, ela só dá as probabilidades acima de determinados valores, ou seja, só probabilidades na cauda da direita. Então, a gente tem que usar a tabela de maneira apropriada para encontrar os dois valores. Quem são os valores que limitam a nossa região crítica, né? Aqueles valores a partir dos quais eu vou
dizer que eu tenho evidência nos dados para rejeitar a hipótese nula. Eu quero encontrar um valor na cauda da direita, que deixa uma área alfa sobre 2 acima dele, e um valor na cauda da esquerda, que é o que deixa com uma área alfa sobre 2 abaixo dele. Então, de forma equivalente, ele deixa uma área de 1 menos alfa sobre 2 acima dele, aqui no restante, olhando sempre para a direita, que é o que a nossa tabela vai fornecer, né? Então, olhando adequadamente com os graus de liberdade apropriados, a gente consegue achar quem são esses valores na tabela. Uma vez que eu encontrei esses valores críticos, eu construí a minha região crítica, e aí se a minha estatística de teste pertence a essa região, ou seja, maior que esse valor ou menor que esse valor, eu rejeito a hipótese nula. Tá? De forma equivalente, a gente pode concluir o teste baseado no valor P, e aqui agora, justamente pelo fato da distribuição não ser simétrica, a gente tem uma complicação um pouco maior para calcular. A gente tem que fazer da seguinte maneira. Eu tenho que calcular qual é a probabilidade de, na minha Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, eu ter um valor maior do que a minha estatística de teste. Essa probabilidade, dado o valor da estatística, a gente consegue ela exata ou aproximada, pelo menos na minha tabela, né? E eu preciso também calcular qual é a probabilidade de eu observar um valor menor do que a minha estatística de teste. Uma vez que eu tiver calculado a probabilidade acima da estatística, é só tomar o complementar, 1 menos esta, é a probabilidade abaixo. São duas probabilidades complementares. Tá? A gente anota qual dessas probabilidades ela é a menor. Então, tomando o mínimo entre essas duas probabilidades, aquelas que a minha estatística de teste me limita acima e abaixo da estatística. A menor delas, eu vou multiplicar por 2. Esse é o valor P do nosso teste Q quadrado para uma variância. Tá? De forma similar, a conclusão com base no valor P, assim como a gente sempre fez, se o valor P é menor do que o alfa, ou seja, o nível de significância para essa amostra é menor do que aquele que eu fixei, eu rejeito a hipótese nula. Certo? Nós temos também o teste unilateral à esquerda, que é aquele onde a minha hipótese alternativa, né, ela indica a direção de que a minha variância populacional é menor do que um valor pré-fixado. H0 está sempre aqui com a igualdade, como tem que ser. E aí, de novo, dado o meu nível alfa, eu vou olhar só na cauda da esquerda, que é isso quem manda é a minha hipótese alternativa. E quem vai ser esse valor que me limita à região crítica? Vai ser o valor na tabela da distribuição Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, que me deixa com uma área 1 menos alfa acima dele. Necessariamente, esse é o valor que me deixa com uma área alfa abaixo dele. A gente tem que olhar para a cauda superior por causa da forma da nossa distribuição. Se a estatística de teste é menor do que esse valor crítico, eu rejeito H0. O valor P, no caso dos testes unilaterais, não tem complicação, né? A gente acompanha a direção da hipótese alternativa. Então, aqui basta calcular, ou aproximar, pelo menos com a tabela, a probabilidade de a gente ter um valor menor do que aquele que foi observado. Se o valor P é menor do que o alfa, rejeitamos H0. E de forma similar, no teste unilateral à direita, onde a hipótese alternativa é de que a variância seja maior do que algum determinado valor, a gente só olha para a cauda da direita, então o valor crítico vai ser aquele que me deixa com uma área alfa, exatamente acima dele, que é justamente o que a tabela dá, ou o valor P vai ser a probabilidade de observar uma coisa maior do que a minha estatística de teste. A gente aproxima isso pela tabela e tem as regras de decisões da forma usual, como a gente faz em qualquer procedimento de teste. Dito isso, agora a gente tem todas as condições para resolver aquele exemplo inicial a respeito do enchimento das garrafas com detergente, que se a gente tinha informação de que se a variância da população, ou seja, da minha população de garrafas, ela exceder a 0,1, eu vou ter uma grande proporção fora das exigências que eu tenho, no sentido que eu vou ter muitas garrafas com pouco conteúdo ou muitas garrafas ultrapassando o conteúdo e sendo derramado. E aí a gente quer responder se, com base na informação que a gente tem de uma única amostra de 20 garrafas, cuja a medida de enchimento foi calculada e a variância para essa quantidade de enchimento mostrou-se ser 0,0153 unidades de medida, se a gente tem evidência suficiente de que a gente deveria parar o processo e corrigir, por exemplo, recalibrar as máquinas, porque elas estão fazendo um processo fora do controle que a gente está especificado ou não. Tá? Então, a informação aqui que o teste é para ser feito com um nível de significância de 5% e considerar que o volume de enchimento tem distribuição normal.
A informação de que o volume tem distribuição normal, ela é necessária para a gente poder fazer o teste que a gente acabou de ver, o teste paramétrico. Por quê? Ele só é válido para grandes amostras, maiores ou iguais que 30, no nosso caso aqui didático, né? Ou se eu sei que os meus dados vêm de uma distribuição normal, porque aí equivale àquela distribuição amostral Q quadrado que a gente usa para basear a nossa conclusão. Então, aqui está a resolução desse exercício. Tá? O parâmetro de interesse é a variância da população. Variância de quê? Do volume de enchimento de todas as garrafas que estão sendo produzidas lá nessa linha de produção. Né? A gente não conseguiu medir a quantidade em todas, porque imagina, se você tiver uma linha de produção, você produz milhares de garrafas em uma hora, você não vai medir todas para calcular exatamente o parâmetro populacional. Se você fizesse isso, você não precisaria fazer um teste de hipótese, você teria exatamente o valor da variância e você já ia direto saber se ela era maior do que o limite que você especificou ou não. A questão aqui é que a gente só tem informação de uma amostra, que foi lá aleatoriamente selecionada, de um lote ou de um determinado dia, e aí, dada essa informação, a gente quer verificar sobre a população, né? Sobre a variância da população. Então, qual é a hipótese? O interesse é saber se essa variância ela excede a 0,01 na população ou não. Então, a hipótese nula a gente constrói sempre com a igualdade, com relação ao valor de referência, que é o nosso sigma ao quadrado zero, né? O valor de referência sobre a hipótese nula. Tá? E a hipótese alternativa ela aponta na direção que a gente quer testar, então é um teste unilateral à direita nesse caso. Dado o nível de significância de 5%, eu já consigo construir quem é a minha região crítica. Eu sei que o teste apropriado é baseado numa Q quadrado, cujos graus de liberdade é n menos 1, então no nosso caso o tamanho da amostra é 20, o grau de liberdade apropriado então é 19, e quem vai ser o meu valor que limita a região crítica? Eu sugiro sempre que se faça, né, um desenho para a gente tentar visualizar o que eu estou querendo. Então, eu vou supor aqui, ó, que eu estou com uma distribuição Q quadrado com 19 graus de liberdade. Vamos supor que isso daqui é a minha Q quadrado com os graus de liberdade apropriado que eu quero, tá? E aí, o que a gente quer localizar aqui é na cauda da distribuição. Desculpe esse desenho que não está um pouco bom por causa desse cursor que eu estou utilizando para escrever, mas é só para ilustrar que eu estou querendo localizar quem é o valor que me deixa aqui, ó, com uma área na cauda superior da distribuição. Por que na cauda superior? Porque o meu teste é unilateral à direita. Esse valor tem que me deixar com uma área equivalente ao nível de significância que eu estou querendo, que no caso aqui é 5%. Tá? Se a gente olha então na tabela da distribuição Q quadrado, a gente vai ver que ela já me dá diretamente as probabilidades na cauda superior da distribuição. Então, na coluna dela, eu olho qual é a probabilidade na cauda superior que eu quero, e nas linhas eu olho o grau de liberdade apropriado. A gente queria o grau de liberdade 19, que é o apropriado para esse cara. Então, só para esse teste, só interessa a linha da Q quadrado com 19 graus de liberdade. Eu preciso cruzar a informação dessa linha com aquela da coluna com o nível de significância que eu quero. O alfa não está dividido por 2, porque o teste não é bilateral, então ele é exatamente 5%. Aí vocês vão encontrar que o valor crítico é 30,144. Está aqui, então, a minha região crítica ela é, se a estatística de teste for maior do que 30,144, é evidência para eu rejeitar H0, e aí eu paro o processo e faço todos os ajustes que forem necessários. Dado isso, eu tenho que olhar agora, então, qual é o valor observado para a estatística e ver se caiu ou não dentro desse limiar. Quando a gente pega a informação dos dados, o desvio padrão amostral é 0,0153, a variância amostral ela fica multiplicada pelo tamanho da amostra menos 1 e dividido pela variância que está posta em H0. Tá? Não existe esse quadrado aqui, não. O 0,01 já é o valor da variância, tá? A conta está certa e esse quadrado não existe aqui, é 0,01. Então, o valor da estatística de teste foi 29,07. Então, a gente tem que, o que é observado ele não é maior do que 30,144, então nós não rejeitamos a hipótese nula. O que isso significa? Que eu tenho evidência suficiente nos dados para concluir, né, de que o volume de enchimento ele não excede a 0,01 onças fluidas ao quadrado, que me levaria a parar o meu processo para calibrar as máquinas. Para essa amostra, a gente observou uma variância acima do nosso limite.
mas levando em conta toda a variabilidade dessa questão de cada amostra vai me gerar uma variância e que existe, né, essa confundimento, né, quando eu pego uma única amostra e levando em conta o tamanho do erro do tipo 1, o alfa de 5% que nós queremos, que nós limitamos aqui no uso do nosso teste, a conclusão é que não precisa fazer nenhum ajuste, porque a estatística de teste ela não pertenceu à região crítica. Então não se rejeita a hipótese nula. Tá? Ela não caiu na região de rejeição, a gente fala que ela caiu na região de aceitação, que é o inverso da região crítica. Tá certo? Então essa seria a conclusão com 5% de significância. Se você mudar o nível de significância, naturalmente você vai mudar o seu limite aqui da região crítica e pode ser que você passe ou não a rejeitar a hipótese nula com outro nível de significância. Então, por isso que a conclusão ela tem que ser dada sempre com relação ao nível de significância que está sendo usado, certo? Se a gente quiser calcular o valor P para esse teste, como é um teste unilateral, a gente tinha por definição que era a probabilidade de, naquela distribuição Q quadrada apropriada, eu observar um valor superior ao que eu tinha observado. Então, ou seja, no Q quadrado 19, qual é a probabilidade de eu observar um valor acima do 29,07? Então, o que eu tenho que fazer para achar esse valor? Eu vou na tabela da Q quadrado, aqui com 19 graus de liberdade, eu deveria achar exatamente o valor que eu quero, que é o 29,07. Se a gente varrer essa coluna aqui, vocês vão ver, essa linha, que não existe exatamente esse ponto. Então, eu não vou conseguir achar qual é a área exata acima do meu p-valor que eu quero. Só que similar, igual que aconteceu no exemplo nosso da tabela T, essa tabela que ela me permite calcular um intervalo para esse meu valor P. E isso vai bastar para concluirmos, né, a respeito da rejeição ou não da hipótese nula. Por quê? O 29,07, embora ele não esteja aqui nessa linha, ele necessariamente está entre o 27,204 e o 30,144. Né? Aqui a escala é sempre crescente e conforme eu aumento o valor, a área acima desse valor ela sempre diminui. Então, se a área acima do 27,204 é 10%, e a área, quando eu caminhei um pouco mais no eixo, a área acima do 30,144 é 5%, necessariamente a área acima do 29,07, que é o que eu quero, é alguma coisa no meio desses dois valores. É entre 5% e 10%. Então, foi isso que eu coloquei aqui para a gente, né, que o meu p-valor ele pertence ao intervalo 5% e 10%, e seja qual for o valor dentro desse intervalo, ele é maior do que o meu alfa, que é 5%. E a nossa regra com o valor P, ela diz assim, se o valor P é menor do que o alfa, rejeita-se a hipótese nula. Como nesse caso ele não é menor, não rejeita a hipótese nula, ou seja, essa conclusão com o valor P ela concorda com a da região crítica como deveria. Tá? Não dá para calcular o valor P exato através da tabela, mas eu calculei dentro de um software estatístico e coloquei aqui para vocês. Ele é 0,064892, ou seja, é maior do que 5%. Tá? Independente de quem ele fosse, a gente já sabia disso. Então, não rejeita H0 por nenhum dos dois critérios, e essa é a conclusão. Tá? Esse teste ele pode ser útil, esse teste para variância, quando, por exemplo, eu estou querendo determinar se eu faço um teste Z ou um teste T para uma média, num contexto em que a variância da população é desconhecida. Se eu faço um teste para variância e eu alego que a variância não rejeita a hipótese nula, como foi esse exemplo, eu venho cá e falo assim, eu tenho evidência suficiente de que a variância é aquele valor que está estipulado na hipótese. Então eu posso considerar que a minha variância ela é conhecida e igual àquele valor que foi submetido a teste no teste para variância. E aí depois disso eu procedo com um teste para média, por exemplo, né? Porque se eu faço dessa maneira, o teste ele tem um poder de discriminação maior, um poder de uma chance de uma acertabilidade maior. Tá? É uma das utilidades desse teste, ou simplesmente para eu fazer um teste para variância, caso eu tenha interesse. Então, finalizando esse vídeo, eu deixei esse exercício que vocês podem ler, pensar um pouco e resolver o problema, tá? Onde eu apresento para vocês o problema, os dados, e vocês vão ter que calcular as quantidades todas necessárias para conduzir o teste, tá? E a gente pode conversar mais sobre esse exemplo, ou ajudar a vocês, caso não tenham conseguido, na aula síncrona de uma quinta-feira, tá certo? Então é isso, bons estudos para vocês e até a próxima aula.